Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre a diferença do perito do INSS e o perito judicial. Qual a diferença de uma perícia para outra? Como que é feito a análise tanto do perito do INSS quanto do perito judicial? Para que você entenda, você que tem dúvidas referentes ao assunto, e vou esclarecer aqui nesse vídeo como que é feito a perícia no INSS e a perícia judicial. Lembrando que a perícia judicial é feita quando, por exemplo, você teve o pedido negado dentro do INSS e não tem condições de trabalhar e entra com um processo judicial contra o INSS, então é marcado ali no percurso do processo, é marcado, agendado uma perícia judicial. Então, o perito judicial não tem nada a ver com o perito do INSS. Então, aqui eu vou estar falando a diferença de um para o outro. O perito no INSS, quem já fez perícia no INSS sabe que a perícia é bem simples e rápida. Então, o perito ele tem questão ali de alguns minutos, entre 10, 15, 20 minutos ali, que infelizmente é o tempo da perícia, é bem rápida mesmo, para decidir se você, no caso, o segurado, vai receber um benefício ou não, seja um benefício temporário ou um benefício permanente, como um auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez, um auxílio acidente, por exemplo, também. Então, é bem rápida e simples ali. Então, muitas das vezes o perito do INSS não leva em consideração, por exemplo, a idade da pessoa, qual o trabalho que a pessoa faz. Então, às vezes é levado em consideração ali no momento se a pessoa, aquele segurado, tem condições de trabalhar ou não. Por exemplo, às vezes a pessoa já tem uma certa idade, às vezes a pessoa já fez vários procedimentos cirúrgicos, às vezes tem pinos, por exemplo, fez uma cirurgia no joelho, tem pinos no joelho, tem prótese, tem muita dificuldade às vezes para caminhar, às vezes o trabalho da pessoa, a pessoa precisa ficar muito tempo em pé, já é uma pessoa de certa idade, como eu acabei de falar. Então, isso deveria ser levado em consideração. E muitas das vezes na perícia do INSS, o perito não leva muito em consideração. O perito ali, ele analisa se a pessoa tem condições de trabalhar ou não. Então, às vezes, a pessoa não tem condições de trabalhar e acaba tendo o pedido negado, o benefício negado. Por quê? Quando a pessoa entra com ação judicial, muitas das vezes consegue o benefício que foi negado dentro do INSS. Então, isso significa que o pedido da pessoa foi negado de forma injustamente. A pessoa deveria receber o benefício e não recebeu ou não continua recebendo. Então, a perícia, o perito é uma perícia que, no meu ver, deveria ser mais, por exemplo, deveria ser levado em consideração alguns fatores, como eu estou falando aqui, a idade da pessoa. Por exemplo, também, o trabalho que a pessoa faz. Por exemplo, a pessoa faz um trabalho braçal, pega peso. Qual que é a escolaridade da pessoa? A pessoa tem um estudo superior, por exemplo, tem uma faculdade, vai conseguir realizar outra atividade, outra função, outra profissão, tem como aprender outra profissão, qual é o nível de escolaridade daquela pessoa, se a pessoa vai conseguir arrumar outro emprego, diferente daquele que ela faz, por exemplo, que carrega peso, é um serviço braçal, por exemplo, e quando não tem mais condições de realizar aquelas atividades, muitas das vezes o pedido é negado, sendo que a pessoa não tem mais condições de realizar a atividade que a pessoa faz, e não vai ter condições também de ser, por exemplo, arrumar um emprego no outro serviço, noutra profissão, noutra área, por exemplo, trabalhar sentado. Por exemplo, se a pessoa não, já está com a idade avançada, não tem estudo, então deveria ser levado em consideração. Já na perícia judicial, isso já é levado em consideração, porque também o perito judicial, no dia ali da perícia, ele vai fazer um laudo e no dia da perícia, ali não é decidido se a pessoa vai receber o benefício ou não, porque quem vai decidir é o juiz ali
do processo, no final do processo, que vai dar a decisão. Lógico, aquele laudo judicial é muito importante o resultado final ali do processo, mas não é o perito que decide se a pessoa vai receber o benefício ou não. Já no INSS que eu estou falando aqui, dentro de 10, 15, 20 minutos, o perito ele decide se você vai receber o benefício ou não. Lógico, o perito ele é capacitado? Ele prestou um concurso, ele passou no concurso. No concurso, ele é capacitado ali para fazer aquela perícia. Mas como eu estou falando aqui, a perícia é muito rápida. E outro também, muitas das vezes, o perito do INSS que realiza uma perícia com você, ele nem é especialista naquele problema que você tem. Por exemplo, você está com um problema no joelho, no caso, quem deveria fazer a perícia seria um ortopedista, um especialista naquele seu problema ali no joelho, um ortopedista que cuida dessa área do corpo. E às vezes pode ser simplesmente um clínico geral, um cardiologista que vai fazer a perícia com você. Por quê? Ele passou no concurso, prestou o concurso ali, passou tal, então ele está apto a realizar aquela perícia. Mas como eu estou falando aqui, por alguns motivos, lógico, esses que eu estou falando aqui também, muitas das vezes o pedido da pessoa é negado por causa disso também. Por conta também da perícia é muito rápida. Às vezes a pessoa nem conseguiu provas, juntar provas para levar na perícia, por exemplo, laudos atualizados, exames atualizados. Por quê? Quem é acompanhado pelo SUS no dia a dia aí, sabe que a dificuldade que é de você por exemplo, agendar uma consulta com um especialista. Às vezes a pessoa vai realizar a perícia, nem leva laudos que fez ali recentemente, por exemplo, que o médico te passou recentemente, preencheu para você um laudo ali, te concedeu um laudo recentemente, um exame que você fez recentemente. Às vezes a pessoa leva aqueles exames antigos, porque não conseguiu outros. Por vários fatores, acaba tendo o pedido negado, o benefício é cortado quando a pessoa já estava recebendo. Então, o perito do INSS é totalmente diferente do perito judicial. O perito judicial, ele vai fazer aquele laudo ali com você no dia da perícia judicial, vai pegar algumas informações com você. E também o perito judicial, ele vai ter acesso a todas as informações do processo que o seu advogado já lançou ali a documentação do processo. Então, o seu advogado pode lançar no processo toda a sua documentação que você já tem antiga, desde o começo do problema que você tem, problema de saúde, toda a documentação antiga ele pode lançar no processo. Diferente do perito do INSS, no dia da perícia, a pessoa tem que levar ali a documentação mais atualizada e mais simples que for ali para dar tempo o perito olhar, até porque se você levar a documentação antiga, tal, o perito muitas das vezes nem vai olhar. Ele vai olhar principalmente aquela documentação mais recente ali que você tem, até porque a perícia, como eu estou falando aqui, é muito rápida. Questão de 10, 15, 20 minutos ali. Então, já na perícia judicial, toda a sua documentação que você tem antiga pode ser lançada no processo ali. E também você pode conseguir uma documentação mais atualizada também, para o seu advogado estar lançando no processo aí. Então, a perícia judicial, o perito judicial, ele vai dar mais atenção aí, referentes também que eu estou falando, que não é levado em consideração lá no INSS, por exemplo, a idade da pessoa, a escolaridade da pessoa. Por isso que é importante também, no processo ali, o seu advogado informar ali a sua escolaridade, por exemplo, às vezes a pessoa não concluiu os estudos, por exemplo, o ensino médio, só fez o ensino fundamental, um exemplo que eu estou dando aqui. Então, pode ser informado ali e tal, seu histórico escolar, se o seu advogado ali lançar no processo é importante também, porque o perito ele vai ter acesso, então ele vai ver a sua escolaridade, por exemplo, até que ano ali a pessoa estudou tal, a idade da pessoa vai se levar em consideração também. Então, o perito, com todas essas informações, as informações que o perito judicial já tem no processo, com as informações que ele vai pegar com você no dia da perícia judicial, com todas essas informações, ele vai elaborar um laudo ali
e vai ser encaminhado para o juiz, como também para o seu advogado, como para o representante do INSS ali. Então, as partes vai ter acesso àquele laudo, no caso. Lembrando também, como eu já estou falando aqui, que é referente à perícia no INSS, ali, o perito, a perícia é bem rápida. Já na perícia judicial, o perito ele tem, após você realizar a perícia, ele tem ali 30 dias, às vezes demora até um pouco mais para fazer o laudo ali, contando as informações ali, por exemplo, que ele já tem no processo, como ele pegou, as informações que ele pegou com você no dia da perícia. Então, tem um prazo, um processo judicial demora em torno de um ano, às vezes chega a demorar 2 anos. Então, é um longo tempo. Por isso que no final, às vezes, a pessoa... Lógico, um processo judicial não é garantia que você vai ter sucesso no final, tal, mas muitas das vezes a pessoa consegue receber o benefício através da ação judicial, sendo que lá no INSS foi negado. Então, o perito do INSS, ali, dentro de poucos minutos, ele tem que decidir se você vai receber o benefício ou não. Já o perito judicial, ele tem um bom tempo ali para pensar ali que vai escrever no laudo, para fazer um laudo, e esse laudo vai para o juiz. O juiz é quem vai dar a decisão final ali do processo, se você vai receber o benefício ou não. Outra coisa também, o seu advogado, ele pode fazer perguntas para o perito judicial, sendo que o perito no INSS, você não pode fazer perguntas para o perito no dia da perícia. É como se fosse uma entrevista ali. O perito ele faz pergunta para você e você responde. Você só pode responder o que o perito perguntar. E como eu estou falando aqui, é bem rápido mesmo a perícia. A perícia e a perícia judicial, seu advogado pode fazer perguntas o perito para ele responder na hora que ele for fazer o laudo, como também ele pode fazer perguntas para o perito após ele fazer o laudo. Quando após o perito faz o laudo ali, o juiz dá um prazo ali em torno de 5 a 15 dias para as partes se manifestar, que é o seu advogado e o representante do INSS. Então, nesta hora, o seu advogado vai poder fazer perguntas o perito judicial, e o perito judicial vai ter que responder, é obrigado a responder as perguntas que seu advogado vai fazer ali. Por exemplo, algumas informações que estiver no laudo que o seu advogado não concorda, ele vai fazer perguntas para o seu advogado vai fazer perguntas para o perito e o perito vai ter que responder. Então, é muito diferente as perícias, tanto do INSS como a perícia judicial, do perito judicial ali. Tem pessoas que falam que é a mesma coisa e tal. Se você for parar para analisar, não é a mesma coisa, é totalmente diferente. Lógico, como eu sempre falo aqui, um processo judicial, quando você teve um pedido negado dentro do INSS, aí você entra com o processo judicial. Isso não é garantia que você vai conseguir o benefício. Eu sempre falo aqui, você tem grande chance de conseguir o benefício, mas não é uma certeza que você vai conseguir. Para você ter sucesso no processo judicial, quando você não está tendo condições de trabalhar e realmente tem direito, você precisa de procurar um advogado especialista, um advogado previdenciário que vai poder te defender melhor, ter provas, que é sua documentação. Lógico, a sua documentação antiga, que eu já falei aqui, é importante na perícia judicial, para saber desde quando começou o seu problema, é importante, mas é importante também você conseguir uma documentação atualizada para comprovar que no momento ali você está incapaz para o trabalho. Quando você tem um laudo judicial desfavorável, não é tão fácil você ter uma sentença favorável e conseguir receber o benefício, mas pode acontecer, tudo pode acontecer num processo judicial, até porque é bem demorado o processo, então vai depender da sua defesa que o seu advogado vai fazer. Então, tudo pode acontecer no processo judicial. Então, não tem como dizer que é a mesma coisa uma perícia judicial comparando com a perícia do INSS, sendo que é uma perícia bem simples, de 10 a 15, 20 minutos, como eu já falei aqui, que o perito do INSS que decida ali se você vai receber o benefício ali dentro de alguns minutos, sendo que a perícia judicial tem todo um processo envolvido, então tem um advogado para te defender e tal. Então, é totalmente diferente. Então, você que tem dúvidas referentes a esse assunto,
que vai realizar a perícia judicial, saiba que é totalmente diferente. No dia da perícia judicial, o perito ele vai fazer algumas perguntas para você ali também, referente ao seu problema de saúde e tal. Então, com essas informações, com as informações que ele já tem no processo, através da sua documentação, que ele vai fazer o laudo judicial. Então, é totalmente diferente. Espero que você tenha conseguido entender esse vídeo aqui. Resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas. A pessoa já realizou perícia no INSS, mas nunca realizou uma perícia judicial. Então, tem dúvidas referente qual a diferença de um perito, no caso do INSS, e o perito judicial. Beleza? Boa sorte para você aí. Está aguardando para realizar a perícia judicial. Espero que dê tudo certo. Desejo de coração que você consiga receber o benefício aí. Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.